Professor Carlos, tivemos ontem o julgamento pelo conhecimento do habeas corpus, que acolheu a liminar para afastar a prisão do ex-presidente Lula, até o julgamento do mérito do habeas corpus, que discutirá novamente a possibilidade de prisão após julgamento na segunda instância. Eu tenho uma posição bastante crítica em relação à possibilidade de alteração da interpretação da Constituição em um curto espaço de tempo, sem que haja uma alteração substancial no contexto social e político do país. Professor, aproveitando esse tema bastante atual, fale um pouco sobre a mutação constitucional e como ela influi nessas decisões do Supremo. Por gentileza. Mauro, a Constituição, como já dissemos no bloco anterior, é a lei maior de um Estado, de um país, e ela é feita pelo poder constituinte originário, ou genuíno, ou de primeiro grau, que nós chamamos, e com as atrocidades ocorridas na Primeira, Segunda Guerra Mundial, que foram depois do Estado, da fase do Estado absolutista, né? Para não se perder muito na história, senão Sim. A gente ocupa o bloco todo. Mas é interessantíssima a história. É verdade. O mundo percebeu o poder destrutivo que o próprio ser humano tem contra o seu semelhante. Né? Inclusive que o Estado tem sobre seus subordinados, enfim, sobre seus cidadãos. E o Montesquieu já falava, lá nos idos do século XVIII, né, que todo aquele que tem o poder tende a abusar do poder, né, e é dele a teoria de freios e contrapesos, também conhecida na doutrina norte-americana como checks and balance, onde os poderes são harmônicos e independentes entre si, porém colocando os freios e os contrapesos no outro poder, né? Por isso, até atingir a sua harmonia. Né? Mas o poder constituinte originário, que foi exercido na década de 80, para a promulgação da Constituição de 1988, poder constituinte originário é aquele poder que tudo pode, na representação dos anseios da população ou da sociedade naquele momento histórico, político, em que ela está vivendo. E é o poder que inicia uma nova ordem jurídica constitucional. E nós lembramos que antes o nosso regime era um regime autoritário, ditatorial, né, perdurando de 64 até meados da década de 80. Então, o constituinte originário de 80 não se poupou, saindo daquele regime autoritário e ditatorial e atendendo os anseios da população naquela época, da sociedade brasileira, não poupou direitos e garantias fundamentais para os seres humanos brasileiros, né, para os cidadãos brasileiros. Lembrando que os direitos e garantias fundamentais é o mínimo, ou são mínimos, para ter uma existência digna no Estado. Aí vem também o princípio da dignidade humana, que não está no artigo 5º, mas se encontra no artigo 3º, se não me falha a memória, da Constituição Federal. Né? E, com isso, cria-se, então, uma arquitetura de um novo Estado. Criou-se também o STF, né, que é o guardião da Constituição Federal. Guardião em que sentido? É ele que dá a última palavra em termos de Constituição Federal. Então, o que está escrito na Constituição Federal deve ser cumprido por todos. Todas as leis, sejam elas em que nível forem editadas, devem respeitar a Constituição Federal, porém, havendo alguma
impropriedade constitucional, dúvida no caso concreto, ou desrespeito no caso concreto, sobre direito constitucional, é o STF, que é a última palavra, a última interpretação, exato, o último tribunal, até tem uma frase, né, que contra o pleno do Supremo não existe recurso, né? E, muito embora surgem as cortes constitucionais, o STF é uma corte constitucional, no sentido de interpretar a Constituição, guardá-la, zelar pelo seu cumprimento. Porém, tradicionalmente, vendo o direito constitucional, comparando, por exemplo, com o norte-americano, as cortes constitucionais elas tendem a mutar a Constituição, mudar o entendimento da Constituição, não mudar a Constituição, porque a mudança texto, da Constituição, claro, quando possível, deve ser feita por emendas constitucionais, quando possível. Vi o seu programa anterior, teve aqui também um colega professor, constitucionalista, que falou muito bem sobre as cláusulas de pedra, as cláusulas pétreas, exato. E tudo mais, né? Nessa parte, ela não pode ser mutada, estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Só que as decisões das cortes constitucionais devem acompanhar os rumos da sociedade, no caso da sociedade brasileira, e não se eternizarem, mas, no mínimo, durarem por um bom tempo, porque a sociedade também demora um bom tempo. Conseguimos definir se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, para mudar os seus conceitos. Nisso, nós trazemos como exemplo o conceito de família. O que era família na década de 80, por exemplo, para a sociedade? Exato. E antes, né, era a família tradicional, né, do homem, a mulher, os filhos, etc., né? Porém, com o próprio princípio, ou pelo próprio princípio da dignidade humana, e no artigo 226, que a Constituição também fala da família, né? Nós temos hoje, juridicamente falando, possibilidades de famílias não mais tradicionais nos moldes que existiam até a década de 80, 90, ou seja... E o direito ele tem que se adaptar a essas mudanças sociais que acontecem no decorrer do tempo, mas de um tempo elástico, né? Sim. Mudanças, interpretações de uma Constituição, né? Eu disse até na minha abertura, a Constituição é feita para perdurar, né? A Constituição norte-americana, que o doutor citou, desde artigos. E desde 1800, é uma Constituição que dura muito tempo, que tem, acho que 17 emendas, se não me engano, enquanto a do Brasil, de 1988, já tem 100 emendas. Exato. E então ela é feita para durar. Os seus conceitos abertos, principiológicos, eles são feitos para durar, né? E a interpretação, que é mais facilmente mutável, né? Ela tem que acompanhar essa evolução social. E ela não pode mudar por interesses pontuais, por interesses individuais, por interesses de uma parcela da sociedade. O STF, na minha visão, ele está se afastando do que é jurídico, do que é probo, para dar uma importância muito maior para o cenário político, para o coleguismo e etc. Né? Eu não acho realmente que é aceitável uma mudança de entendimento
de um aspecto constitucional num curto prazo de tempo, como 2 anos. Né? Eu acho, pelo menos que para a população, para a credibilidade do judiciário, eu acho que isso é péssimo. Não sei a opinião do doutor. Mauro, surge então vários métodos, ou criaram-se vários métodos de como se interpretar a Constituição. Então, interpretação conforme a lei, interpretação... Isso, o professor é um acadêmico, podemos fazer uma aula ou 50 programas sobre interpretação da Constituição. Um tema fascinante, pelo menos para nós é um tema fascinante, sim. Não é? Mas, enfim, é bem complexa. As teorias de interpretação da Constituição são bastante complexas. Se quiser traçar um pouquinho, fique à vontade, doutor. E aí, na verdade, só concluindo o raciocínio, Mauro, de repente, o que está escrito na Constituição, por um método ou outro dessas teorias aceitas, inclusive... pelos estudiosos, pela doutrina. Exatamente. O que está escrito já não é mais o que está escrito. É o que eu sempre digo. A Constituição, na verdade, diferente das leis infraconstitucionais, são muito mais objetivas, ela depende muito da interpretação. Sim. Né? Então você pode ter duas decisões absolutamente antagônicas e as duas serão aceitáveis perante a Constituição. Isso é curioso, mas também isso é o que é fascinante no direito, não é? Se não for usada para o mal, é fascinante por o direito. Né? O direito é fascinante por isso, pela possibilidade de interpretação. E o direito constitucional, especificamente, é um dos mais fascinantes nesse sentido. Perfeito. Né? Que é o que mais permite interpretações diferentes. Agora, você não pode usar essa amplitude de interpretação para o mal, para ajudar um colega, para ajudar um amigo, para ajudar uma ideologia que seja. Então, essa é a crítica que eu faço. E é impossível que uma sociedade mude em 2 anos. Que o contexto social mude em 2 anos. É absolutamente impossível. E eu não sou um grande estudioso das decisões do STF, mas eu acredito que não tenha, na história do STF, uma mudança de entendimento de plenário num espaço de tempo tão curto. Talvez seja inédita. Se houver essa mudança, talvez seja inédita em 2 anos. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Essa discussão, doutor, se existe a possibilidade ou não de prisão depois do julgamento, de esgotada a segunda instância, não existiria se outro inciso do artigo 5º fosse respeitado. Não é? É o inciso que diz que todos têm direito à razoável duração do processo. Não é verdade? Então não haveria essa discussão se tornaria inútil. Porque teria diferença, que diferença faria um mês a mais, um mês a menos, para o julgamento final no STJ, no STF. Mas, infelizmente, os julgamentos no STF e no STJ, eles demoram anos, em alguns casos até décadas, para se concluir. Né? Assim, eu gostaria de saber qual a posição do doutor exatamente sobre a prisão em segunda instância. O doutor é a favor ou contra? Independente das teses jurídicas, a posição pessoal do doutor. Mauro, na verdade, são direitos e garantias fundamentais que nós estamos tratando. Você tocou em pontos muito interessantes, porque e são cláusulas pétreas. Direitos e garantias fundamentais são Sim. cláusulas pétreas. Elas não podem ser abolidos, podem serem ampliadas. Sim. Ou ampliados os direitos e garantias fundamentais. Tanto é fato que a emenda 45 da Constituição Federal introduziu o seu inciso 78, que vem de encontro ao que você acabou de falar,
que todo jurisdicionado tem direito a um prazo razoável no julgamento de seu processo, sem se esquecer do artigo 37, que traz o princípio da eficiência na administração pública. Exato. Eficiência é fazer as coisas também com celeridade, com rapidez e com a competência necessária, seriedade necessária, né? Porém, e os direitos fundamentais não são absolutos, né? Eles não são absolutos. Muitas vezes, né? Nós já tivemos e temos o quê? Conflitos entre direitos e garantias fundamentais. Eu, por exemplo, a gente tem acesso a decisões que a pessoa, a pretexto de estar exercendo um direito fundamental, ela extrapola os seus limites. Liberdade de expressão, inviolabilidade de domicílio, o próprio Estado, sim, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes violando esses direitos fundamentais. Então, cria-se uma situação que o Estado tem que proteger esses direitos e garantias fundamentais. Realmente, com a redemocratização do Estado em 80, década de 80, a nova Constituição, abre-se, então, as portas do judiciário para todos os cidadãos brasileiros terem acesso ao judiciário. Infelizmente, o aparato judicial, o aparelho judiciário, não acompanhou essa abertura que a Constituição deu. Um dos casos que repercute na morosidade da justiça. E aí vem a questão da punidade pela prescrição punitiva do Estado. Sim. Né? Porque todo crime ele tem um prazo para ser julgado. Se não for julgado, o Estado perde o seu poder de punir. Exato. Né? Em contrapartida, também, nós temos no inciso 57 do artigo 5º, né, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Né? E trânsito em julgado, para os seus telespectadores também terem essa informação, é o quê? É quando o processo se reveste de impossibilidade de novos recursos. Ou seja, o Estado entrega a prestação jurisdicional à sociedade, o Estado juiz. Né? Então, penso que, do jeito que a Constituição foi escrita pelo constituinte originário, isso como acadêmico constitucionalista. Claro, né? Claro. Muito embora a minha opinião como cidadão seja, talvez, inversa. Né? A prisão em segunda instância me parece encontrar algum empecilho, ou muito empecilho, no inciso 57 da Constituição Federal. Por quê? Quando o Estado deixou de aplicar a pena capital, que é a pena de morte, lei de Talião, olho por olho, dente por dente, sim, nada mais do que olho, nada mais do que dente, né? E a vida passa a ser, a liberdade, passam a ser direitos de máxima importância. De maior importância para o cidadão, inclusive para a sua dignidade humana. Então, aí eu vou dizer, né, mesmo que, como eu disse, a interpretação da Constituição ela é muito maleável. Sim. Né? Vou jogar só que, como não existem direitos absolutos, né, a sociedade também tem direito à justiça. Né? É fundamento da República uma sociedade justa. Sim. É fundamento... É também direito da sociedade ver os processos terminarem, se esgotarem num espaço de tempo razoável. Né?
também existe o fato de que o cidadão tem direito ao duplo grau de jurisdição, de que os recursos para os tribunais superiores não têm um efeito suspensivo, eles têm apenas o efeito devolutivo. Peço até desculpa, daqui a pouco eu explico um pouquinho sobre os efeitos devolutivo e suspensivo. Não é? Então, se quisermos, conseguimos também limitar a incidência do trânsito em julgado com outros dispositivos até constitucionais e infraconstitucionais que ajudam a compor isso tudo. Né? Então, tudo é possível em termos constitucionais e em termos de interpretação, como vocês puderam ver. Né? Agora, tudo isso se resolveria se tivéssemos uma justiça célere, que é o sonho de todos os operadores do direito. Professor, foi uma excelente entrevista, eu agradeço muito. Nossas portas estão sempre abertas para a sua presença e chegamos ao fim aqui de mais um programa Papo Direito e volte sempre que desejar. Eu é que agradeço, Mauro, mais uma vez o convite, permaneço sempre à disposição, inclusive para elucidar eventuais temas da seara constitucional que a sociedade brasileira, penso, tem que estar mais engajada com a Constituição Federal, com o que está acontecendo não só em Brasília, com os Estados-membros, com os municípios. E gostaria de passar às suas mãos, então, um exemplar Muito obrigado. Da minha autoria, o fortalecimento dos municípios como solução para o Brasil. Né? Como Muito contribuição obrigado. Acadêmica. Excelente. Para, de uma certa forma, tentar também cooperar com a administração pública, com algumas ideias, com algumas ponderações que nós, acadêmicos, também podemos trazer no dia a dia aí de todos os cidadãos. Mais uma vez, eu agradeço, inclusive aos seus telespectadores. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado pela audiência e até o próximo Papo Direito. Um grande abraço.